Olá, colegas do GT Múltiplos Lugares da Arte e do Patrimônio. Eu sou Guilherme Panho e essa apresentação é resultado da minha pesquisa de mestrado, já concluída, do Programa Associado de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba e Universidade Federal de Pernambuco, sob orientação da professora doutora Maria Emília. O recorte que nós preparamos para apresentar para vocês enfatiza os lugares do componente curricular arte na Base Nacional Comum Curricular. Então, nesse estudo, nós realizamos a análise de conteúdo sobre o percurso do ensino da arte a partir da Lei de Diretrizes e Bases até a homologação da Base Nacional Comum Curricular em 2017. Então, por meio dessa análise, nós notamos os lugares que a arte ocupa no currículo da educação básica e passa pela discussão, então, da Lei de Diretrizes e Base, das diretrizes curriculares nacionais, do Plano Nacional de Educação e da Resolução do Conselho Nacional de Educação número 2/2017, que homologou a Base Nacional Comum Curricular. Então, o ensino da arte ele passa por mudanças conceituais significativas. Mesmo assim, então, o esforço em legitimar o componente curricular arte ele tem sido constante. Na década de 90, mudanças importantes ocorreram. Então, uma delas é quando a Lei de Diretrizes e Bases inclui o ensino da arte no currículo escolar como componente curricular obrigatório. Ainda com a LDB em decurso, então, o governo federal ele formula os parâmetros curriculares nacionais e esses eles são apresentados como documento referencial para a elaboração dos currículos escolares. Em 2006, então, um projeto de lei do Senado, número 337, ele propõe a alteração do artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases, a fim de esclarecer que o ensino da arte incluía a obrigatoriedade da música, das artes plásticas e das artes cênicas. Este projeto de lei do Senado ele se transforma na Câmara dos Deputados no projeto de lei número 7.032/2010, para o componente curricular arte tornar-se obrigatório na educação básica. Então, nesse intervalo de tramitação, foram homologadas a Lei número 11.769/2008, que institui, então, a música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular arte, e a Lei 12.287/2010, então, que contempla o ensino da arte, as variadas formas de expressões regionais como forma de valorizar a diversidade cultural do país. Então, o projeto de lei número 7.032/2010 é alterado e transforma-se na Lei 13.278/2016, onde destaca apenas as artes visuais, a dança e a música e o teatro como linguagens que constituem o componente curricular arte. Então, recentemente, o parágrafo 2º desta lei, ele recebeu nova redação através da Lei 13.415/2017. Como nós podemos perceber, com o passar dos anos, então, as leis, elas sofrem alterações. Entre os anos de 2006 a 2013, então, a discussão em torno da Base Nacional Comum Curricular se concentrou na formulação das diretrizes curriculares nacionais e a resolução, então, do Conselho Nacional de Educação número 4/2010, ela define as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. O objetivo, então, de orientar os currículos por etapa e modalidade, atendendo, então, toda a diversidade da sociedade brasileira. Então, posteriormente, com a homologação da resolução do Conselho Nacional número 7/2010, que fixa as diretrizes curriculares para o ensino fundamental de 9 anos, essa resolução ela vai alocar, então, o componente curricular arte na área de linguagens. Então, a gente consegue perceber que a discussão sobre uma formação básica comum no Brasil, ela vem sendo comentada há algumas décadas. Desde então, a Constituição Federal de 88 já prescrevia no seu artigo 210 em assegurar uma formação básica comum. A LDB volta a referir-se, então, a uma base nacional comum, como destaca o seu artigo 26, que recentemente ele recebeu uma nova redação a partir da Lei 12.796/2013, em que os currículos devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar.
E assim, com o passar dos anos, então, várias mudanças ocorreram no contexto da educação brasileira, por meio de leis, emendas e decretos, inclusive da própria LDB. Então, a resolução do Conselho Nacional de Educação número 4/2010 define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e evidencia, então, a valorização das diferenças indicadas nas diretrizes curriculares nacionais que estabelecem a base nacional comum. Então, a homologação da Lei 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional da Educação, definiu a meta 7 com o intuito de promover a qualidade na educação básica e indicou, então, a estratégia 7.1, a necessidade de implantar, mediante a uma pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e uma base nacional comum dos currículos. Então, essa estratégia 7.1 foi incluída no Plano Nacional de Educação através da articulação política do grupo dos reformadores empresariais da educação, e pressionaram o governo da presidenta Dilma para produzir esse documento único, então não sendo uma demanda dos movimentos populares e nem dos sindicatos. Então, essa pressão por um documento regulador do currículo nos moldes da BNCC já é uma das etapas de consolidação do projeto de sociedade neoliberal globalizada, onde evidencia, então, a estreita relação com as matrizes de referência do SAEB. Então, ainda em relação aos reformadores empresariais da educação, eles disputaram o poder nas várias versões da BNCC, até tornar-se hegemônico a partir do golpe jurídico midiático parlamentar de 2016. Então, desde o início da elaboração da versão preliminar da Base Nacional Comum, Arte Educadores e FAEB se posicionaram, então, pela demarcação da arte na área de linguagens e pela denominação como subcomponente curricular, o que demandou e tem demandado, então, movimentos de resistência de artistas e educadores a essa política. Então, nós, com esses estudos, ressaltamos a preocupação com as demarcações da arte na Base Nacional Comum Curricular, a sua localização na área de linguagens, a sua denominação como subcomponente curricular e a ingerência do setor privado ao público. Também nós consideramos que a discussão sobre a formação básica comum no Brasil já está contemplada nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, onde elas contemplam várias modalidades da educação básica e grupos historicamente excluídos da escola pública brasileira. E com a aprovação, então, da Lei 13.278/2016, que indica as artes visuais, a dança, a música e o teatro como constituintes do componente curricular arte, esta poderia, por si só, compor uma área de conhecimento. Então, a BNCC, na versão homologada, ela se constitui em uma matriz de referência e de habilidades a serem testadas e que interessa aos reformadores empresariais da educação, então que pretendem controlar o sistema de ensino público, oferecendo os serviços de produção de material didático, formação de professores e avaliação em larga escala. Por fim, então, torna-se cada vez mais evidente que a BNCC é uma das regulações do currículo escolar e que, por meio do seu discurso reformador salvacionista, então, ela propõe-se a endireitar a educação brasileira ao retificar, então, as práticas docentes, estabelecendo quais habilidades e competências devem ser desenvolvidas pelo indivíduo.